Boa noite, gente. Eu sou professora da UENG e eu sou formada em Arte e Educação e em Design, Inovação e Sustentabilidade, o mestrado Design, Inovação e Sustentabilidade. Sou professora da Escola de Design e da Escola de Música. E, nesse momento, eu pensei em trazer para vocês um pouco da experiência que eu vivencio constantemente, não só com alguns alunos aqui na escola, mas como também lá na Escola de Design, que é a questão de como fazer o meu projeto. A questão que são vários projetos. O projeto, cada um tem uma demanda. O projeto da escola, o projeto de vida, o projeto se vai ser iniciação científica, como é que eu faço um projeto de iniciação científica, eu vejo isso no site da UENG, mas o que é isso? Então, essa busca das pessoas por escrever projeto e por encontrar o seu caminho em projeto, eu comecei a ver que eu comecei a ajudar uma série de pessoas, de repente eu descobri que eu estava escrevendo um projeto, um atrás do outro, e aí eu vi que qual era a facilidade, então, que eu adquiri em escrever projeto? O que facilitou? Né? O que facilitou? Bom, queria falar com vocês um pouco sobre a questão do objetivo desse encontro, que é a gente buscar essas informações, é a gente pensar na pesquisa e na extensão, é a gente pensar na vida acadêmica e pensar na gente também, porque essas coisas estão todas envolvidas. E, como tudo é muito mutável, a gente precisa estar preparado para qualquer coisa, a qualquer instante. Com relação ao meu sonho, qual é? Que vocês... Está certo que todo mundo é Semana UENG, todo mundo tem que cumprir e estar em algum lugar, em algum momento. Mas vocês poderiam estar em outro local, poderiam ter escolhido outra palestra, outra oficina. Por que vocês estão aqui? Por que vocês pensam que podem encontrar soluções também para o seu sonho? O que te faz pensar que você vai encontrar esse caminho? Nós temos algumas coisas que nos direcionam. A formação acadêmica, a escolha profissional, ter um trabalho seguro, então eu quero aprender a escrever para ter um trabalho, eu quero fazer um projeto para viajar, eu quero ter condições de ter conhecimento, eu quero ser um pesquisador ou qualquer outra coisa, né? Então, de onde que vem essa fonte do sonho? Bom, e o que eu procuro? Uma coisa é o que você está sonhando, outra coisa é o que você está procurando. Às vezes, as duas coisas estão juntas. Mas, outras vezes, você está pensando assim, eu queria estar lá na praia, mas você está procurando o caminho para chegar para a praia? Você está falando que vai para a praia, mas está caminhando para a montanha? Então, o que eu procuro tem que se alinhar com o que eu sonho ter. Então, o que eu procuro? Construir bem o meu curso, atuar profissionalmente, expandir o meu trabalho, conhecer outras áreas, melhorar meu conhecimento, aprender a pesquisar. Às vezes, eu quero ser um pesquisador em música. Então, o que eu quero? O que eu estou procurando? Bom, então, e por que eu ainda não realizei isso? Tem várias coisas que a gente sonhou, tem várias coisas que a gente procurou e não realizou. Quais são os problemas? Essas avaliações que eu estou falando com vocês são coisas que passam comigo, está acontecendo agora comigo. Então, é uma reflexão que eu parei também para poder analisar. Então, por que eu ainda não procurei? Não realizei porque tinha problemas financeiros, porque eu não tenho emprego, porque eu não gosto do meu chefe, não gosto do meu trabalho, porque eu tive medo de mudar e por várias outras questões. Então, a gente tem que ser um pouco mais franco com a gente mesmo e enxergar o que está nos impedindo de seguir adiante. Porque, muitas vezes, o que está impedindo de seguir adiante é essa parte aqui. O que eu tenho medo de realizar, ou o que eu tenho receio de fazer, ou o que eu não gosto de fazer. Então, se eu quero ir para a montanha e não gosto de mato, tem alguma coisa errada. Já pararam para pensar nisso? Às vezes a gente quer uma coisa, eu quero ser professor, mas eu odeio criança, só se for frita.
Não é assim que a gente escuta algumas coisas? Então, como é que eu quero ser professor, quero fazer licenciatura, se eu odeio conviver com criança? Tem alguma coisa errada nessa história. E é isso que vai delimitar, nós vamos chegar agora lá no projeto. Então, a justificativa, tá. Aí, quando eu faço essa pergunta, você deve estar se respondendo, não, mas era o que eu tinha naquele momento, foi o que me apareceu à frente. Eu fui fazer esse curso porque foi o que apareceu. Mas será que as coisas aparecem só porque elas caem do céu? Ou será que a gente está caminhando para poder encontrar com elas? Essa justificativa, a gente tem que parar para pensar. Eu já ouvi muita gente falando assim, eu tenho que parar de estudar porque eu estou grávida, vou ser mãe, eu não vou dar conta. Eu sei que é possível, né, Rose? Foram 6 filhos durante o meu período de estudo. Então, eu sei que uma mulher pode estudar se ela escolher estudar. Mas é fácil? Não. É isso que a gente tem que começar a enfrentar. É assumir as nossas escolhas. O que eu escolhi? Então, vamos lá. Análise do meu sonho. Agora eu vou parar de falar em sonho e vou chamar isso de projeto. Porque a partir do momento que eu vejo isso como uma atuação diferente, que isso sai do imaginário e se torna algo que vai ser concebido, que vai ter um caminho a percorrer, eu tiro isso de um patamar ilógico e começo a pensar em como fazer para que isso se realize. Então, eu tenho que pensar o que eu vou fazer, por que eu vou fazer, quando eu vou fazer, onde eu vou fazer, com quem eu vou fazer, ou como eu vou fazer, e o que eu preciso, e o que eu espero disso depois. Quando eu começar a responder essas perguntas, que todo professor de metodologia faz, eu começo realmente a enxergar o que eu quero para o meu projeto. Eu mesma, quando comecei a escrever algumas coisas, eu falava assim, eu sou educadora ambiental, eu quero escrever sobre meio ambiente. Enquanto eu escrevia a palavra educação ambiental, as coisas que eu queria fazer não estavam acontecendo. Aí eu comecei a ver que, espera aí, tem muitas outras coisas que eu faço e que chegam nesse caminho. De repente, eu estou usando uma fórmula que não é a melhor. Mas é no momento em que a gente para analisar, é que a gente começa a aprender a descobrir os nossos projetos, que agora deixaram de ser de sonhos. Bom, outra coisa é a questão da perseverança. É muito fácil você escrever um projeto e deixar ele lá, né? Tá lá o projeto guardadinho, tá lindo, tá aqui, prontinho. Aí, eu vou começar, esse ano eu começo. Né? Esse ano eu começo, esse ano eu vou colocar ele em prática, eu já tenho até uma equipe, esse ano eu vou começar a estudar inglês. Aí, mas espera aí, eu me matriculei em algum lugar? Eu procurei um professor? Eu procurei ter horário para isso? Então, o projeto vai ficando lá na gaveta. Eu conheço muitas pessoas que anotam as coisas na agenda, não abre a agenda, nem lê o que está na agenda. Como é que quer ver aquilo pronto no final? Me conta. Não tem como. Então, você tem que ser perseverante naquilo que você escolheu. Você fez as suas escolhas? Você pensou antes? Você refletiu? Você respondeu aquelas perguntas todas? Então, agora, confie no seu instinto. Confie, segure naquilo e vá embora. Vá em frente, vai tentando, até onde der. E aí, por que a gente tem que ser perseverante? Porque vai chegar um momento em que não vai caminhar mais. Nesse momento, é hora de reavaliar e de pensar, olha, eu vou fazer o que eu quero, mas talvez esse meu método, o meio que eu escolhi, não é esse. Às vezes, eu vou ter que dar uma volta por um outro caminho para poder chegar até onde eu quero. Então, às vezes, em vez de você ficar tentando carregar a pedra ou tirar a pedra do seu caminho, dá a volta nela, faz que nem as formigas. Contorna a pedra. Às vezes, o meio que a gente está querendo não é o ideal para o nosso projeto.
E é isso que a gente tem que avaliar. Uma vez eu vi um aluno chegou para mim para conversar, falar: eu quero fazer um levantamento de dados, eu quero... A palavra que ele usou foi levantamento. E na fala dele, ele falou: porque eu quero aproveitar e testar isso, eu quero testar aquilo, eu quero testar aquilo outro. Eu falei: mas espera aí, você vai levantar dados ou você vai testar alguma coisa? Você tem que começar a pensar... Você vai ficar no campo da busca ou você vai buscar dados para testar? Você já parou para pensar qual é o caminho? O que você está escolhendo fazer? Você vai fazer uma pesquisa toda primeira de dados para poder testar? Ou você já quer testar para ver o resultado e desse teste você poder ir anotando o que está dando certo e o que está dando errado? Já vi muita pessoa confundir entre o... levantar dados e colocar em prática, e levantar dados, colocar ele guardado e fazer qualquer coisa no meio do caminho. E, realmente, os meios não chegam num bom final. Bom, outra coisa que pode passar, nós estamos com pouco tempo, é a questão dos erros. Não tem como. Viram? Alguém sabe de alguma criança que conseguiu, vocês mesmos, conseguiram aprender a andar sem cair? Alguém aí conseguiu essa... nunca caiu? Nesse tempo todo que estava aprendendo a andar? Alguém aqui passou pelo processo de alfabetização sem ter usado a borracha para apagar o que tinha escrito? Quando você estava aprendendo a ler e escrever, você aprendeu as sílabas assim de uma vez? A professora falou que B mais A é Bá, e você aprendeu assim, de uma vez? Existe essa mágica? Não. E, realmente, são os erros que mais nos ensinam. São eles os melhores professores que nós temos. É neles que a gente para e avalia: olha, isso aqui está muito, isso aqui está pouco, um pouquinho aqui, outro pouquinho lá. Os erros, eles nos ajudam muito a direcionar. Então, dê valor ao que você errar. Mas preste atenção. Uma coisa é você errar e avaliar. Outra coisa é você bater a cabeça na parede e continuar batendo continuamente, porque você segue eu falo que é a lei da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, você sempre assim. Então, você quebrou a cabeça e continua quebrando, não muda, não. Sendo que, se você... Ou então as pessoas usam uma outra forma de vida, né? Vai no Zeca Pagodinho, né? Aí deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. E a gente tem que parar com isso e começar a assumir quem a gente quer e o que nós queremos. Então, recomeçar. Bom, uma das coisas mais difíceis, depois que você está lá no topo, que você já tem o reconhecimento do seu trabalho, que as pessoas já te respeitam, é quando você cai. E você tem que aprender a ser humilde e começar do zero, e contar com a ajuda das pessoas, e contar com o apoio, e começar tudo de novo. Então, essa avaliação pessoal e aprender a ser humilde quando você está recomeçando é muito importante. Às vezes, o que nos fez errar foi exatamente esse ponto aqui. E o mesmo ideal, nova proposta. Eu não vou mudar a minha opinião, eu quero realmente ser aquilo que eu escolhi. É isso que eu quero. No meu caso, eu queria ser professora. De qualquer jeito, eu queria ser professora. Mas eu estava até contando para ela, quando eu era jovem, eu tinha o curso normal era diurno, e eu tinha que trabalhar até de noite. Trabalhava de manhã e à tarde. Como é que eu ia ser professora? Não tinha como, eu não ia poder fazer o magistério. Não é que o mundo mudou? Não é que o magistério mudou, não é que os cursos mudaram, não é que eu dei uma volta danada e fui fazer outros cursos, e, de repente, depois de muito tempo, eu consegui ser professora. E, aliás, para o curso de licenciatura que vai formar professores, que é muito mais do que eu esperava. É muito mais do que eu pedi a Deus. Então, às vezes, o caminho que você vai trilhar, se você tiver perseverança, ele vai dar uma volta danada. Mas, se é aquilo que você quer, vai chegar. Tenha certeza. Eu não conheço uma história até hoje, independente, gente, de qualquer religião. É uma questão mesmo de busca, de você saber como chegar aos seus objetivos. Bom, e
pode ir para frente, eu acho que... Bom, acreditar no improvável. Isso é muito importante. Porque quantas vezes eu dei crédito à vida e falei com ela, agora não sei o que vai ser mais não. Já fiz de tudo que podia fazer. Agora eu vou soltar. E aí, de repente, na hora que você solta, vem alguém de outro lado, uma outra pessoa, você conhece uma outra pessoa, e, de repente, aquilo que você estava buscando lá do outro lado, chega na sua mão. Então, assim, acredite que é possível o improvável acontecer. Isso vai para os dois lados. Tem muitas pessoas que falam, não, meu projeto está excelente, tem financiamento, eu tenho um bom trabalho, está tudo ótimo. Aí, de repente, acontece um terremoto. De repente, tem uma enchente. De repente, acontece alguma coisa que desestrutura tudo aquilo que você achou que era seguro. A única coisa segura que nós temos é que existe início e fim. É isso que nós temos de segurança. Nós nascemos e morremos. Então, esse percurso todo, durante esse período, tudo vai mudar. E a gente tem que preparar para isso. Então, não recuse ajuda. E aceite a diversidade. Às vezes, eu falo assim, quantas vezes, né, eu estava lá estudando com criança, fazendo ainda faculdade, e os meninos chorando e amamentando, aquela coisa toda, e a menina que trabalhava comigo, que era uma doméstica, mas uma menina muito boazinha, aí, às vezes, eu estava assim, eu não sei como é que é o cálculo disso, como é que eu faço isso aqui. Aí ela chegava, ela olhava assim e achava a resposta. Então, às vezes, não é a sabedoria, ela não está no tanto que você estudou. Ela está em como que você aprendeu. E tem pessoas que nem frequentaram a escola e têm uma sabedoria incrível. Então, a gente tem que dar valor à diversidade. Não significa que uma pessoa que não tem o estudo, que ela não tem a sabedoria, que ela não tem nada para te ensinar. Aliás, às vezes, você tem muito que aprender com ela mesma. E aí, realização. Bom, de algum modo, a vitória sempre virá. Isso eu tenho certeza. Pode não ser daquela forma que você idealizou. Mas quando você pensa e olha para trás, fala, mas não é que eu consegui mais do que eu queria? Não foi aquilo que eu idealizei, foi melhor do que eu idealizei, foi diferente. Em vez de ser azul, foi amarelo. Mas eu cheguei até lá. Então, deixar com que isso aconteça e ter certeza que, se você tiver o seu projeto bem definido, vai acontecer, essa é a grande tacada. Passa para o outro, porque eu não sabia. Depende de você. Isso é que eu vou deixar de mensagem, mas passa para o 2, por favor. Esse que está em... esse. Eu queria falar com vocês que eu esqueci a caixa, porque eu tenho tipo um baú em casa, e quando eu estava pensando em como ensinar as pessoas o que elas podem... Não ensinar, né, gente? Como trocar ideias do que poderia ser feito em relação ao projeto. Eu pensei que sempre, quando eu penso um projeto, eu imagino que tem alguma coisa guardada em algum lugar e que eu vou ter que tirar dali de dentro. A coisa já existe e eu vou ter que elaborar. Então, eu chamei de caixa mágica, porque, quando isso acontece, é como se você estivesse tirando o coelho da cartola. Sabe? Você fala assim, não, mas era isso que eu queria. E chegar nisso, às vezes, depende da gente dar valor a essas coisas que eu falei, que muitos de vocês estão cansados de ouvir, mas talvez agora vocês tenham escutado de uma forma diferente. Então, na caixa mágica, uma das coisas que é preciso entender é a conceituação de projeto, que os professores aqui presentes sabem da importância de você saber que o projeto, a diferença de um projeto para um programa é que um projeto ele tem início, meio e fim. E um programa ele pode abraçar vários projetos ou até mesmo durar por muito e muito tempo. Né? Os programas de TV vão se repetindo em formatos diferentes. Mas o projeto não. O projeto ele nasceu para acabar uma hora. Então, é preciso que a gente tenha como conhecimento que a palavra projeto ela vai nos levar a atender um objetivo.
o projeto ele tem um objetivo, então, ele existe em função desse objetivo. E é disso que eu vou falar um pouquinho agora. Pode passar. Então, a definição de projeto, depois eu posso passar para quem quiser as apresentações, não é problema para mim, mas, em vez de ficar lendo, foi isso que eu falei com vocês. Eu preciso ter como projeto, eu preciso entender que tipo de empreendimento que eu vou usar para o meu projeto. Quais são as coisas que vão compor e que vão atender. Então, entender a definição de projeto é eu ter certeza que os objetivos eles vão ter que estar tão claramente definidos, porque são os objetivos que vão me levar nos resultados. Eles são irmãos gêmeos, só que um mora num lugar no início e o outro mora lá no final. Então, aquilo que eu comecei, eu vou ter que levar lá para o outro irmão e eles vão ter que dar realmente o resultado daquilo que eu espero. Então, para eu poder falar rapidamente sobre o projeto, para vocês, pode ir passando. O que caracteriza um bom projeto? Isso é importante. O que é um bom projeto, né? Quando ele tem o seu objetivo bem definido, que a gente chama, o objetivo está redondinho, ele está claro, ele está bem definido, isso dá um bom projeto. Se você sabe realmente aquilo que você quer fazer, dá um bom resultado. A segunda coisa é que tem que ter coerência. Eu quero chegar numa ilha, mas eu vou de trem. Não tem coerência. Eu quero chegar numa ilha e eu vou de barco. Já é mais coerente. Eu vou de lancha, eu vou mais rápido. Eu tenho que buscar o que é a lancha, o barco, o trem, o carro. É a metodologia. É como que eu estou escolhendo chegar até lá. Então, para isso, eu preciso ter bem definido, e o projeto vai ter um bom resultado, que método que eu vou usar para o meu projeto. E o planejamento. Isso é que é o problema. Tem gente que prepara as coisas, não, em uma semana, né? Vou fazer prova, final do semestre, eu estou fazendo prova. Pode deixar, estou preparada, vou passar. E aí você vê que o tempo foi pouco. Ou, às vezes, você coloca o tempo lá na frente e aí já se perdeu no caminho. Então, você saber fazer essa sintonia entre o planejamento com o tempo e os recursos que eu tenho disponível, quanto que eu tenho para poder investir nisso? E recursos, gente, entra tudo. Entra o seu tempo, entra o material que você tem, como que você vai se deslocar, entra tudo. O que eu tenho para poder realizar isso? Recurso, entra tudo. Então, se eu fizer isso bem feito, com certeza eu vou conseguir ter uma boa realização desse projeto. A outra coisa são que os projetos mais comuns que acontecem aqui na UENG. Tem para os novatos, né? Já que eu já fiquei sabendo que tem alunos novatos, uma das coisas importantes é a gente conhecer que tem vários caminhos para o aluno se profissionalizar. Além do ensino, tem a pesquisa e a extensão. E, dentro da extensão, tem os projetos extensionistas, que é o PAEX, que acontece no início do ano, que são projetos que envolvem alguma ação diretamente vinculada à escola. Tem o PROEST, que é do MEC, que é um projeto mais elaborado com uma grande equipe, geralmente acontece no mês de março, abril. E tem outros que são de instituições, que eu também posso estar buscando, e para os músicos, principalmente os do Ministério da Cultura, que durante o ano inteiro tem editais para a área de cultura, e principalmente para a música. Agora, os de pesquisa, eu tenho a Fundação de Financiamento à Pesquisa de Minas Gerais, que é a FAPEMIG, tem o CNPq, tem outros, e assim, sempre no site da UENG, sai as chamadas lá, de que edital tal. Aí, o que acontece? Como o aluno não lê, e, às vezes, nem mesmo alguns professores não se interessam, uma coisa que ele gostaria de realizar, tem ali o recurso naquele projeto. Tem como ele fazer um projeto para poder atingir aquilo que ele quer. Por exemplo, a maior parte das escolas não tem equipamentos suficientes. Os projetos têm como financiar equipamentos, mas, para isso, tem que escrever projetos para os editais.
Então, esse computador mesmo é de um dos editais. Então, a gente tem que pensar que, mas a escola não dá nada, não dá nada. O que eu estou fazendo para mudar também a minha realidade na minha escola? Será que eu realmente estou querendo mudar? Porque quando eu mudo também a instituição. E tomara que a UENG seja a melhor do mundo, porque eu vou estar formada na melhor instituição do mundo. E eu vou ser professora da melhor instituição do mundo. Então, que bom que quanto mais a universidade crescer, qualquer investimento que você faz para a universidade, você está fazendo em você mesmo, já que você pertence a ela. Isso aqui é uma chamada que eu faço, que muita gente fala assim, mas esse problema não é meu. Enquanto o país não for nosso, se for do governo, nós também não vamos resolver os nossos problemas. A outra coisa é como utilizar as propostas. Para que eu vou escrever um projeto? Eu vou resolver um problema. Eu quero fazer um curso. Eu tenho uma habilidade, então eu quero montar um curso. Então, vamos aprender a escrever um projeto para montar um curso. Porque como que você vai dar essas aulas? Fiquei sabendo, eu estou atuando atualmente, estou trabalhando um pouco com economia criativa, e foi muito interessante conhecer um cara, que eu esqueci de que país que é, mas ele é músico, e ele está dando aula para não sei quantas mil pessoas na internet, simplesmente pela internet. Ele tem uma equipe montada e ele vai, através do som, eles vão afinando, vão dando as notas, vão vendo o que está certo, o que está errado. Eu vi isso no site de economia criativa e falei, gente, olha só, o cara está ganhando dinheiro só assinando afinar. Ele está ensinando as pessoas a afinar o violão, afinar isso, afinar aquilo outro, afinar instrumento, montou uma rede para isso. E está ganhando dinheiro. Então, assim, não é a questão só do dinheiro, é satisfação pessoal. Eu sou músico, que não sou eu, mas é um de vocês aí, e eu quero trabalhar com isso. Então, faça do seu negócio um bom negócio. Bom, tem outras coisas que é levar dados e aplicar ações, conhecer um pouco das outras coisas, escrever uma boa monografia, participar de um outro curso, mas isso são caminhos que eu tenho para poder utilizar as propostas. A melhor delas é fazer o meu futuro o melhor dele possível. Escolher uma linha de pesquisa. Se eu for fazer, eu coloquei essa questão da pesquisa, porque de outras vezes aqui na escola, eu já encontrei com muitos alunos, meu Deus, estou apanhando a minha monografia, meu problema está no TCC, meu problema está nisso. Então, assim, o que você vai escrever? Comece desde já a pensar que linha que você vai seguir. Defina sua linha primeiro, para que você tenha conhecimento sobre ela e para que você possa escrever um bom trabalho. Enquanto você fica mudando, não, eu vou primeiro fazer isso aqui. Aí, na semana seguinte, você já pensa em outro. Aí você pensa em outro. Enquanto você não decide qual é a sua linha, você não pega o caminho. Você fica andando que nem barata tonta, como a minha mãe diz. Você vai de um canto a outro e não define o seu caminho. Bom, relacione com a pesquisa algo pessoal. É a primeira coisa. Não sei o que escolher, então, porque eu não tenho a mínima ideia. Essa frase parece que ela já é de praxe, assim, não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer. Então, o que eu pergunto? O que mora no seu coração? O que bate no seu coração? Porque, gente, quem vai escrever um TCC vai ficar um ano vendo aquele papel na sua frente. Vai falar sobre aquilo de todos os jeitos. Quem vai fazer um curso, vai fazer uma dissertação, uma tese, vai ver aquilo até cansar. Tomara que seja uma coisa que você goste, porque você vai cansar de ver aquilo. Então, tomara que você goste muito do que você escolher. Então, a primeira coisa que eu falo com as pessoas, eu tenho que pensar na minha monografia. Eu falei, então, o que você gosta? Você tem que gostar daquilo que você vai escolher. Casa as duas coisas, projeto com as suas habilidades, porque você gosta do que você tem conhecimento. Como é que eu posso gostar de, sei lá, de ostra, se eu nunca tiver comido ostra? Como é que eu vou testar? Eu vou escrever sobre ostra. Você conhece ostra? Não, mas eu vou começar a pesquisar agora. Então, você corre um grande risco de, no meio do projeto, você já não gostar dele. Se você vai escrever, você já teve um curso inteirinho, e você vai escrever seu TCC. Até hoje, você não sabe o que você gosta? Tem alguma coisa errada aí. Vamos lá. Pode passar.
A outra coisa importante é o que eu acho que está mexendo muito comigo, está mexendo com o planeta, está mexendo com as pessoas, é o potencial criativo. A partir do momento em que a gente descobriu que o potencial criativo pode fazer com que o mundo seja diferente, e isso desde a década de 90, a Inglaterra começou a investir em economia criativa, em fazer uma economia diferente para sair da crise, a partir daí o mundo começou a ser gerado de uma forma diferenciada. E hoje, aqui no Brasil, principalmente, a economia criativa é a economia que vai conduzir o restante da trilha dos nossos caminhos. Por quê? O Brasil é um país com uma grande diversidade cultural. Ele tem um potencial muito grande, porque das áreas culturais que tem N habilidades, vamos supor, da origem de cada pessoa, origem de etnia. Então, vamos supor que eu tenha vindo do Congo, que a minha família é afrodescendente. Às vezes, eu tenho tanta coisa cultural que entra música, entra alimentos, entra linguagem, entra cor, entra como fazer cesto, entra em fé, entra em tudo. Então, vocês imaginam da diversidade cultural que o Brasil tem? Cada pessoa tem várias coisas, tem alimentos que são diferentes, tem roupas diferentes, tem hábitos diferentes, tem culturas diferentes, tem manifestações culturais diferentes. De Bumba Meu Boi, uma vez a gente fez um levantamento de quantos Bumba Meu Boi tem só em Minas Gerais que são diferentes. Congado, eu fiz uma pesquisa de Congado, eu não consegui percorrer tudo aquilo que eu gostaria de fazer. Porque o Congado mineiro, em cada lugar, ele se mistura, ele entra em outras áreas. Então, o Brasil tem isso. Então, o potencial criativo, acredite nele. Acredite nas suas habilidades. Nós que pertencemos, eu digo, porque a maioria aqui deve ser da UENG e deve estar aqui porque é de uma outra unidade, seja políticas públicas, seja em design, seja da Guinhar, seja da escola de música, seja do que fosse da reitoria, seja de onde você for. A nossa escola, a UENG, Campus Belo Horizonte, é muito voltado para as áreas de arte. Então, nós temos uma variedade de coisas para poder conhecer e para poder trocar uns com os outros. Agora, esse potencial criativo, eu tenho que valorizar em mim. A partir do momento em que eu valorizar o potencial que eu tenho e acreditar no meu potencial, eu vou saber tirar vantagem disso. Não é tirar vantagem no sentido de jeitinho, de driblar as coisas, de poder passar por cima do outro. Não é isso. Tirar vantagem de fazer o meu melhor, com ética, seguindo tudo aquilo que eu acredito que é verdadeiro, mas que eu possa tirar daquilo o meu melhor. Então, acredite no seu potencial criativo. E isso, às vezes, gera soluções como veículos, como a maneira de tocar. Pode passar. Um projeto, por exemplo, de dar aula na rua, fazer um projeto de ensinar um instrumento que ninguém conhece. Eu coloquei esses exemplos porque tinha mais a ver com o público daqui. Mas ele serve para qualquer um, ele serve para qualquer outra coisa. Então, se você sabe fazer uma comida diferente, encontre o caminho de fazer aquilo virar realmente um projeto, até mesmo dentro do seu curso, que tem várias formas de poder juntar uma coisa com a outra. Pode passar. A outra coisa é que você tem que... voltando um pouco, você tem que confiar naquilo que você está vendo lá fora também. Você tem que verificar como é que está o seu entorno. Como que as pessoas estão vivendo aquilo também? Como que as pessoas estão tirando proveito das habilidades dela? Aprenda com o outro. Aprenda com as experiências dos outros e direcione a sua. Aqui eu ia falar um pouco do projeto de pesquisa, mas devido ao horário, e eu acho que tem uma outra coisa que é mais importante, que isso também eu posso passar, mas eu explico um pouco que o projeto de iniciação científica, principalmente, ele tem muito a ver com seguir todos os métodos, e dentro das metodologias do projeto científico, eu tenho que chegar a um resultado que atenda também aos objetivos, só que ele segue as regras das metodologias científicas.
Existem diversas metodologias. Ele é construído dentro daqueles moldes. E ele trabalha em encontrar um resultado cercado, ele cerca os caminhos para poder encontrar o resultado. Não significa que é uma pesquisa científica que ela não tenha área cultural. Eu posso, dentro da área científica, fazer uma análise sobre sons, sobre equipamentos, sobre materiais, sobre resistência do material, do instrumento. Tem várias formas de poder atender a área científica. E, aliás, é ela que está trazendo, que nos trouxe até aqui e que nos fez ser acadêmicos. Os conteúdos principais, eles se diferem. É isso que, às vezes, eu falo muito, eu vejo muitas pessoas confundirem entre um projeto de pesquisa e um projeto de extensão. O projeto de extensão, acho que... Voltam, ou é mais para frente que eu falo um pouco nele. É um projeto... Voltam, deixa eu ver. Eu pulei daí. O projeto extensionista, ele tem eu fui aluna do Larteza Pai, e ele falava bem isso nas aulas dele, que a extensão é um braço da universidade que se estende para a comunidade. Ele fazia esse movimento assim. E eu fiquei com aquilo na cabeça e comecei a pensar que, realmente, é você tirar, e ele passava a mão pelo peito, né? Ele fazia assim e fazia assim com a mão, né? Então, você tirar daqui de dentro, isso que se formou aqui, veio para cá e foi para a sociedade. Isso é extensão. É eu tirar da universidade que tem e trocar de conhecimento e aprender também com a comunidade. Essa troca é extensionista. Agora, quando eu analiso algo da comunidade, eu posso estar fazendo um projeto de científico. Essa maneira diferente de analisar as coisas é que diferenciam um projeto de extensão para um projeto de pesquisa. Aí cada um pode passar, tem os seus itens diferenciados. Um precisa de delimitar melhor o assunto, o outro precisa de ser bem justificado. Um precisa de ter uma reformulação literária, o outro precisa saber exatamente que público-alvo que você vai atingir. Então, eles têm umas certas, apesar deles serem projetos e serem escritos de formas semelhantes, a finalidade deles, a estrutura dos dois projetos se diferenciam, mas é muito bom fazer os dois. É muito bom. Vamos lá. Falhas mais comuns. Aqui eu vou passar rapidinho, porque, assim, primeiro vocês têm que fazer para poder sentir, mas eu vou citar, porque eu já passei por isso aqui. Então, quais são as falhas mais comuns? Primeiro, considerar que o projeto como uma mera formalidade para conseguir recurso. Então, quantas vezes alguém me chamou e falou assim, você vai escrever esse projeto aí porque nós precisamos conseguir equipamento. Quando você pensa num projeto somente para um objetivo de recurso, às vezes você peca no crescimento desse projeto, na reformulação dele. Então, só para buscar recurso não é o caminho. Como eu falo, o projeto ele tem que sair daqui de dentro, ele tem que ter a ver com aquilo que você também gosta e vivencia. Outra coisa é a análise superficial da situação. Então, eu vou fazer um projeto para essa comunidade aqui, aí eu vou lá, faço uma visita, olho as casas, e aí eu defino que aquilo ali tem aquele perfil. Eu não estudo bem a região. Então, se eu não estudo bem a região, tem uma grande possibilidade de dar errado. A outra coisa é a falta de clareza e precisão dos objetivos. Isso nos dois, seja um projeto de pesquisa, seja num projeto de extensão, seja num projeto acadêmico. Então, se eu não tenho um objetivo bem definido, isso é isso, para atender a isso, e vai realizar isso. Se eu não tenho bem definido, esse projeto ele provavelmente não vai dar bons resultados. Confusão conceitual de meta, atividade e produto. Vejo isso acontecer demais. Aí a gente fala assim, quais são os objetivos específicos? Aí o aluno escreve lá, eu vou tirar leite da vaca, eu vou levar o leite para dentro de casa, eu vou ferver o leite. Não, isso não é objetivo, isso é uma ação. Você está fazendo alguma coisa. O objetivo é aquilo que você vai fazer para chegar nele.
para chegar... Qual é o meu objetivo, então? Ter leite dentro de casa. Então, eu vou lá, vou tirar o leite da vaca, isso é uma ação. Isso são as atividades. Então, essas diferenças, elas fazem, muitas vezes, os projetos serem confusos demais. A outra coisa é a falta de alinhamento da metodologia, que eu já citei. Como eu já citei, você vai de barco no local que você tinha que ir de trem, ou você vai de trem onde você deveria ir de barco. A outra coisa é a proposta orçamentária. Então, por exemplo, eu fiz o meu projeto de campo de mestrado numa área em que eu não sabia como é que eu ia chegar lá. Mas eu sabia que eu ia chegar lá. Eu tinha um parceiro, e aí esse parceiro saiu da proposta no meio do caminho. E eu falei, e agora? O que eu fiz? Eu sabia que sem o recurso eu não ia desenvolver o projeto. Então, eu tive que sair atrás de parceiros, eu saí atrás de editais e consegui um edital, consegui um financiamento, e aí eu realizei. Então, se eu tenho que chegar a algum lugar, como é que você vai chegar lá? Você consegue se transpor? Quer dizer, até para se locomover dentro de Belo Horizonte é difícil, cá entre nós. Você sair da região norte para a região sul, da região oeste para a região leste, então, até nisso, você tem que pensar como uma das coisas que podem atrapalhar o seu projeto. E o não atendimento dos requisitos básicos do edital da proposta. Aí, quando você abre, você quer fazer um projeto de extensão. Aí está escrito lá assim, tem que ter um professor orientador, tem que ter um currículo, o aluno tem que ter currículo, o aluno tem que ter uma conta bancária, ele tem que ter isso, mas você não tem nada disso. Ontem, quando a gente estava falando de intercâmbio, nós pedimos os alunos perguntamos na sala, né? Quem tinha passaporte? Aí 3 levantaram a mão. Como é que você quer fazer intercâmbio se você nem passaporte tem? Então, essas coisas é que a gente tem que começar a pensar em projeto. Você tem que se equipar primeiro para poder chegar à finalidade, o que você quer, ou escrever o que você quer. Pode passar. A outra coisa, eu vou falar rapidamente que o título é aquilo que as pessoas... O título tem que ser o conceitual. Ele tem que falar tudo do projeto só no nome dele. Então, o título ele tem que ser a porta. Imaginem uma porta bem glamourosa. No caso ali, imagine um arco, né? Você passar pelo arco. Esse é o título do seu projeto. Eu vou falar bem rapidinho por causa do tempo mesmo. A elaboração do projeto, que seria a apresentação. A apresentação do projeto, eu sempre falo com os alunos, gente, apresentação de projeto é pôr o tapete vermelho. Quem é que vai querer ler o seu projeto se na apresentação ele está inconsistente, ele não te convida, ele não te traz nada? Então, a apresentação do projeto, o primeiro item, ele tem que citar do que aquilo ali vai acontecer, como vai acontecer, com quem que vai fazer e qual é o caminho. Aí eu falo, opa, então deixa eu ler como é que isso aqui vai acontecer, porque eu estou gostando. Ou então eu pulo para outro, que esse aqui já não me interessa, mas pelo menos a coisa fica objetiva. Em questão dos objetivos, para mim, os objetivos é a luz do projeto. É a luz que acende o caminho. Então, os objetivos, para mim, é o que ilumina o meu projeto. Então, o que é os objetivos? Ele tem que estar assim, bem traçado, ele tem que estar bem delimitado, e cada item dele eu tenho que pensar bem para poder... Eu vou querer aquilo no final. Eu vou querer realizar aquilo. Então, eu tenho que aproveitar como se fosse um lustre que ilumina o meu caminho. Durante todo o processo, é o objetivo que vai me acompanhar até lá no fim. Bom, elaboração do projeto, eu tenho que saber justificar. Eu tenho que ter um colorido para isso. Então, às vezes, a justificativa vai num outro autor que já escreveu sobre aquilo. A justificativa, às vezes, vai numa instituição que é reconhecida como o IBGE, como o MEC, como algum dado que comprove que o que eu estou falando vale a pena o outro investir. Porque senão ele vai falar assim, mas que tanto de coisa aqui, ele não sabe nem quem, não tem nenhuma base. Não, você tem alguém que comprova que o que você está escolhendo é bom. Pode passar. A outra coisa é a metodologia. Como eu citei, a metodologia é o veículo. É como que eu vou chegar lá daquele outro lado. Como é que eu vou fazer? Eu vou remar? Eu vou dirigir? Eu vou de bicicleta? Eu vou como? Então, eu tenho que saber escolher
qual é o veículo melhor para o meu projeto. Então, a metodologia tem que ser bem escolhida e bem detalhada, que ela vira as ações, que ela vira as atividades, e é isso que vai me fazer chegar do outro lado, onde eu quero chegar. O cronograma. O cronograma ele tem que ser também... Olha, eu tenho tanto tempo para fazer isso, tanto tempo para aquilo e tanto tempo para aquilo outro. E o que é mais importante eu saber do cronograma? O que eu vou fazer e quando eu vou fazer. Se eu tiver isso bem claro e seguir, dá tempo de eu fazer o projeto. Agora, se eu não definir, eu vou morrer na praia, ou eu não vou conseguir chegar, ou eu vou chegar e não vou ter o resultado que eu esperava. O método de avaliação. Eu falo isso, gente, que é uma das coisas importantes. Seja para um projeto de pesquisa, seja para um projeto de extensão, seja para um projeto de vida. Você está avaliando o que você está fazendo? Quais são os seus indicadores? Com que meio você está avaliando isso? Por exemplo, se eu fosse avaliar, se eu falei bem aqui agora, eu teria que entrevistar vocês, ou eu teria que tirar uma porcentagem, 10% do público presente, para poder saber o que a maioria achou. Então, esse método de avaliação, ele é bom que ele aconteça durante o projeto, para que, quando você chega no final, você tenha tempo de você fazer os ajustes. Que você realmente, se você estiver cometendo alguma falha, você consiga reorganizar a sua atividade. A outra coisa é os recursos necessários, como eu também citei um pouco antes, eu tenho que saber o que eu vou gastar. Gastar de tudo, de energia, de computador, de mim, de vocês, do tempo, de sair da cidade, de voltar para a cidade. Isso tudo tem que ser contado, não é só financeiramente, não. E os parceiros. É muito difícil a gente conseguir chegar até lá sem ter os parceiros. Muitas vezes, o nosso parceiro, algumas vezes, é o marido em casa, ou é a mãe, é o filho, que você chega e conta, olha, eu estou fazendo isso aqui, o que você acha? É um parceiro seu. Quando a gente está escrevendo, então, uma dissertação, uma tese, você tem vontade de falar para alguém, geralmente quem está próximo a você é o seu melhor parceiro, porque tem que te ouvir. Você manda texto para um amigo. Agora, tem os parceiros que são mais que isso. Tem os parceiros que são das instituições, tem aqueles que te ajudam no transporte, tem aqueles que te ajudam no financiamento dos materiais que você vai utilizar. Então, os parceiros são fundamentais que você saiba quem são, para que você também saiba como usar, sem abusar, e sem também perdê-los no meio do caminho. Porque eu já vi vários projetos que foram tão inconsistentes que perderam os parceiros. A outra coisa é os resultados esperados. Espero que seja um grande jardim florido e que você chegue até lá. Então, os resultados eles têm que coincidir com aquilo que eu defini lá nos meus objetivos. Eu já vi muita gente falar assim, eu fiz um projeto para tosar cachorro, mas, no final, eu vendi ração. Eu atendi o cachorro de qualquer jeito, mas eu não tosei. Eu acabei vendendo ração. Isso aqui é um exemplo que me veio à cabeça agora. Mas não mudou o público, mas mudou o que você ia fazer. Então, espera aí, você realizou aquele projeto? Não, você realizou uma ação que você queria. Então, o seu objetivo não estava bem definido. Pode passar. E aí eu deixo algumas referências e pode passar, que depois vocês podem conhecer. Eu vou deixar o meu e-mail para quem quiser fazer pergunta, para quem quiser saber dos vídeos que eu tenho, porque eu achei que eu ia ter mais tempo, então eu tinha elaborado alguns vídeos, algumas coisas que fazem as pessoas refletirem um pouco de como fazer para elaborar o seu projeto. E me coloco à disposição. No semestre que vem, espero estar mais tempo com vocês, se Deus quiser. E desejo que vocês encontrem o que eu tenho encontrado para mim. Eu me vejo, às vezes, num sufoco, né, Ângela, de ter que escrever um projeto numa tarde e conseguir escrever. Agora, o que é isso? Eu não conheci ninguém até hoje que tenha acertado um gol num momento de tensão sem ter treinado muito antes. Eu não conheço ninguém que tenha conseguido fazer uma manobra com carro espetacular sem ter feito muito treino antes. Eu não conheço ninguém que realmente chegue a algum ponto de ganhar uma Olimpíada sem ter feito muito treino antes.
Então, a vida acadêmica, ela também é treino. Não pense vocês que vai acontecer a mágica e que o coelho sai da cartola. Quando eu disse que era para fazer uma oficina, que era para pensar na caixa mágica, é que ela funciona assim. Mas ela tem isso tudo que você tem que seguir para que esse milagre aconteça no final e que você tenha um bom projeto e realize aquilo que você quer. Boa sorte a todos e uma boa continuidade de Semana UENG, agora de seminário também, né? Obrigada, gente.